E finalmente o Alvinegro de Porangabuçu deslanchou no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi ao interior de São Paulo e conseguiu expressiva vitória. E agora animou o seu torcedor, que deve lotar o estádio já na próxima quarta-feira contra o time do Amazonas. Por outro lado, o Fortaleza continua a sua saga dos empates. Mais um, agora contra o Botafogo. Continua invicto na Série A, mas se distanciando do pilotão de frente. E já volta a campo depois de amanhã, lá na Bombonera, contra o Boca Juniors. O tricolor, com um empate, ficaria numa situação privilegiada. Mas o jogo promete ser uma guerra, né? Estes são os destaques do plenário esportivo de hoje. Tem também a péssima campanha dos nossos times na Série C e D. Tudo isso aqui no plenário esportivo com Paulo César Noronha, com o Fernando Graziano e o Renato Abreu. O Renato Abreu, tudo bem? Tudo. O Renato Abreu já fica... Se o Boca ganhar, e se o Fortaleza empatar, e se o Fortaleza ganhar... Então você se o Fortaleza empatar, empatou. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou, Renato Abreu. Porque ele é o homem das estatísticas. Vamos explicar tudo direitinho. Ele vai explicar tudo direitinho. Vamos explicar tudo direitinho. Mas vamos começar com o Alvinegro de Porangabuçu. Porque depois de 7 jogos sem ganhar na Série B, 14 sem ganhar fora de casa, ele foi ao interior de São Paulo e, olha, resultado altamente positivo, porque ganhou do vice-campeão paulista e de um time que era até então apontado como um dos candidatos a subirem à Série A do próximo ano, né? Mas o Ceará não quis saber disso, não. Com mais uma excelente atuação do Pulga, que o Renato Abreu chama de Eric, o Ceará foi lá e fez 3-0, 3 pontos importantes. Agora tem um jogo em casa, tem que fazer o dever de casa para começar a se aproximar do pilotão de cima, né, o PC Noronha? É isso aí. Um abraço para você, Carlos Silva, Renato, Graziani, você que está nos acompanhando. É uma vitória que, mais do que nunca, era necessária, né? Era necessária. Não? E da forma que foi redentora, né? Porque dá ao Ceará não só um respiro na classificação, dá um salto na classificação e traz uma confiança que andava passando distante de Porangabuçu, né? O Ceará soube se impor, fez uma partida muito boa. A importância da volta do Pulga, né? Que você disse que o Renato chama de Eric. Quem chama de Eric é a mãe dele, que botou o nome de Eric. Aí os amigos botaram o apelido de Pulga, ele gostou, né? E ficou como Pulga. Mas o Pulga mostrou mais uma vez o quanto é importante para esse time do Ceará. A volta dele trouxe um novo vigor para o ataque, mas que isso, né? O Ceará teve a efetividade que faltou em alguns outros jogos, em que ele criava algumas situações e não aproveitava. Dessa vez ele fez o 1-0, fez o 2 e ainda teve para buscar o terceiro gol e consolidar uma vitória que é maiúscula e super importante para trazer motivação para o torcedor. Eu imagino que o próximo jogo será de casa cheia. Jogo importante porque vai pegar o Amazonas, que ganhou do Santos. Do Santos. Tirou a invencibilidade do Santos. O Amazonas, que já vinha fazendo bons jogos, mas não vinha vencendo, né? E conseguiu justamente vencer num jogo surpreendente, porque contra o então líder do campeonato, né? E dando uma motivação extra para o jogo, porque o jogo que vai acontecer entre Ceará e Amazonas vai ser um jogo a ser visto por todo o Brasil, e quem se interessa por Série B vai acompanhar com certeza, porque é um jogo de 2 times que vinham claudicando e conseguem vitórias maiúsculas para tentar se redimir dentro do campeonato. Ô, Renato Abreu, o Mancini, após a partida, ele falou o óbvio, mas todo mundo já tinha visto, a mudança do esquema. Ele mudou o esquema de jogo do Ceará e deu certo. Claro, existem os engenheiros de obra acabaram, depois que o prédio está pronto, dizem, rapaz, era para ser assim sempre, né? Mas a realidade é que as mudanças introduzidas por ele no esquema de jogo, com uma formatação diferente na escalação, essas mudanças deram certo e o time voltou a animar o seu torcedor, não é isso, Renato? Eu acho que precisa, como diz o Paulo César muito, ele gosta muito dessa palavra, precisa dar uma sequência, né? Quer dizer, vitória fundamental, né? Será precisar dessa vitória, porque já estava com aquele murmurinho, até na torcida do Ceará, dizendo que o time não prestava. E a gente sabe que não é assim. Eu sempre disse aqui que o time do Ceará tem qualidade, que a Série B é isso mesmo, é essa dificuldade. Não tem nenhum super time na Série B. Tem o Santos, tem grande camisa e que é candidato a voltar, não é? Mas já perdeu a primeira também. Isso significa nada também, porque tem muito campeonato pela frente. Agora,
Eu queria destacar duas coisas. Primeiro, que eu acho que o Mancini fez o fácil, né? Também o Mancini, às vezes, ele complica, né? Ele complica nas substituições. Ele tem que entender o seguinte, tem que fazer o fácil com o que o Ceará tem de melhor. Claro que o Pulga voltou, né? O Eric. E quando ele joga, o Ceará é outro. Ele botou o Castilho. Quer dizer, eu acho que o Mancini, eu acho que ele precisa compreender desse jogo, do resultado, que foi uma boa participação do Ceará. O Ceará fez um bom jogo. O Ceará fez 1-0, o Ceará fez 2-0. Quando o outro time estava assistindo, o Ceará matou o jogo. Então o Ceará fez o que não tinha feito em muito tempo, né? Se impôs num jogo difícil. Porque agora que ganhou, então já tem gente dizendo que esse time não vale nada. Como não vale nada? Era tido como uma derrota do Ceará. Todo mundo dizendo, cantando que o Ceará ia perder o jogo. E o Ceará foi lá e ganhou bem, e se impôs, e fez 3 gols de saldo bom. Quer dizer, foi um ótimo resultado. Na teoria era, inclusive, considerado o primeiro adversário mais difícil do Ceará. Então, essa vitória, Carlos Silva, ela pode ter o condão, e espero que tenha. Pode ter o quê? O condão. Bonito. Não é o cordão. Não, Eu sei, condão, sei, mas é que é bonita essa palavra. Pois ela ela pouco pode. usada. É. É do seu tempo. Eu fiz 60 anos. Como eu fiz 60 anos, estou rememorando. Inclusive, você comprou um tênis O novo? condão, Foi. o povo só conhece o condão por causa do hino, né? Comprei até esse tênis. Comprou um tênis novo? Comprei o tênis até lá para vir pro show da Madonna. Tá boa? E você foi com ele? Hein? Foi com ele? Tava com ele lá, curtindo o show da Madonna de Copacabana. Pois bem, Gaziano, deixa a Madonna para lá, que a Madonna já foi embora. Olha, a vitória, ela tem que ter o condão, é de dar, por exemplo, tranquilidade, que o Mancini entenda que o time do Ceará tem qualidade, tem um bom elenco, não é um mau elenco. Agora, ele tem que fazer o fácil, não precisa inventar, não fazer da onde professor Pardal. E aproveitar esse jogo. Não é que vai ser PV, né? PV de novo? É PV? Não. Castelão. Castelão. PV vai ser Fortaleza Atlético Paranaense. Pois é, eu até acho que o Ceará devia ver com bons olhos jogar no PV. Interrompendo, o Renato tocou. Esse era um jogo para ser no PV, eu não entendo. No PV. Eu também acho. Até porque ninguém esperava. Aqui não adianta hipocrisia, demagogia, que o Ceará conseguisse fazer 3-0 no Novo Horizontino. Nem o mais otimista. Então, o mais otimista acreditaria que um empate já seria um bom resultado, dada a circunstância da partida. Então, tudo levaria a crer que o local ideal para a partida fosse... Eu pensei, Carlos Silva, que esse jogo seria no PV. Vargas, mas, quando a coisa começa a dar certo, tudo combina. Ceará, uma vitória dessa, o PV ia ficar pequeno. Então agora mas aí eu acho, passa a ser o local ideal. Mas aí eu acho que por uns dólares a mais, né, parodiando o título de um grande filme do Clint Eastwood, dirigido pelo Sérgio Leone nos anos 60. Vai estar num saudosismo. Olha, por uns dólares a mais, às vezes você bota tudo a perder. Eu acho que esse jogo era no PV. Esse time do Amazonas não é um time bobo. Veja que ele perdeu para o Flamengo por 1-0. O Flamengo tinha que fazer um resultado maior, não fez. Por 1-0 e teve um pênalti a favor dele que o juiz Pois mas não marcou, então é 1-0. Agora, o Flamengo vai ter que jogar lá e se tomar um gol, os fantasmas todos voltam a aparecer na frente do Flamengo. Ganhou do Santos, né? A primeira derrota do Santos. Verdade. Claro, não quer dizer nada, mas quer dizer muita coisa. Perdeu. Você ganhou do Santos. Para ele e Amazonas quer dizer muita coisa. E é um jogo importante porque é um jogo para o Ceará consolidar esse bom momento e aproveitar os 3-0 para fazer mais 3 pontos em casa e aí sim engatar uma sequência de resultados que ele precisa na Série B. Fernando Antônio Graziani, foi a senha que o Ceará precisava para deslanchar no campeonato? Tudo bem? Um abraço para vocês. Bom, gostou do tênis do Renato? Bonito, viu? Bonito, é? Confortável? Muito bom. Muito bom. Mas tá de meia, né? É de meia, moda antiga, paulista. Esse é um tênis clássico, né? All Star. Muito bonito. Gostei dessa cor. Bom, o Nando Reis se inspirou nele para fazer aquela música do All Star. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, assim como na análise de Ceará 1, Goiás 1, que o time empatou em casa e a torcida caiu de pau, eu precisei falar que o Ceará jogou bem, mas que não conseguiu a vitória, eu tenho que dizer que o 3-0 é um placar muito bom, mas há situações que a gente precisa falar em relação ao tamanho da pressão que o Novo Horizontino fez. 2 bolas no travessão, 2 defesas, mais uma vez, gigantes do Richard.
Aliás, o Richard e o João Ricardo estão dando orgulho aos No goleiros, momento, né? realmente, Agora, assim, segurar a pressão também Também é mérito. É mérito, né? Também é mérito. O X da questão é que o Ceará deixou de ganhar do Goiás porque perdeu um monte de gol. Exatamente. E o Goiás perdeu um E pênalti. foi mérito do Goiás ter suportado a pressão. Sim, aí no caso do Ceará fez os 3 gols. Qual que é o grande mérito do Ceará nesse jogo? Teve 31% de posse de bola. É pouco. Mas quando teve a bola, conseguiu criar. Eu até falei aqui, o problema do Ceará nessa Série B passar longe de ser o sistema ofensivo, porque mesmo sem o Pulga, o time estava fazendo 2 gols por jogo. O problema é que estava tomando muito gol. Tomava 2 por jogo, pior ainda. Né? Não tem como tomar 2 gols por jogo. Foi o que eu disse aqui, inclusive. Mas foi um jogo que acabou mudando o esquema. Não acho que o Mancini vai adotar, até pelo que ele falou, e eu prestei bem atenção na coletiva pós-jogo, ele não vai adotar necessariamente sempre o esquema com 3 zagueiros, mas para alguns jogos sim, e ele espelhou Ele o Novo deixou isso bem Horizontino. claro na entrevista. É. Depende da circunstância Ele espelhou do o jogo, Novo Horizontino, adversário. né? Mas eu acho que o Ceará, muito mérito na construção ofensiva. Eu acho que o que facilitou também, em alguns momentos, foi que os laterais do Ceará no 4-4-2 dão muito espaço. Com 3 zagueiros a cobertura fica melhor. Ainda assim... Fica mais segura, né? Ainda assim, eu acho que precisa de ajuste. Porque os laterais são muito ofensivos. Porque não dá para você deixar de dizer que o Novo Horizontino finalizou 21 vezes e 9 dentro da área. É muita coisa. Porque um time que se defende bem é um time que tem pouca agressividade contra si, certo? Então, se o Richard voltou a jogar muito bem, se teve bola na trave do adversário, se vários momentos... Por exemplo, a expulsão do Lourenço, para mim, foi muito bem feita a falta. Porque se o Ceará toma um gol naquele momento e o Marlon ia sair na cara do gol, acho que o Lourenço fez uma falta tática perfeita. Providencial. Perfeita. Ele trocou. Depois ele vai ficar fora ali do jogo mais um pouquinho, ficou, não vai jogar outra partida. Mas não tomou o gol. Exatamente, mas ele pode ter simplesmente sido fundamental esse lance para não ter perdido o jogo ou empatado. Então, Estava 1-0 pro Ceará. Tava, né? Tava. E essas nuances acabam sendo importantíssimas. Quer dizer que o Ceará com um homem a mais, porque eu não assisti o jogo. Com um homem a mais ele suportou a pressão e ainda fez mais 2. Fez mais 2. Homem a menos. Do Ceará. A menos. Mas, homem a menos. Exatamente. Porque aí o Mugni entrou, fez o segundo gol, né? Também. E aí, então, então, tudo isso vale muito a pena a gente destacar. O terceiro gol foi um buraco lá atrás, todo mundo subiu e o Ceará aproveitou também. Um contra-ataque muito bem tramado. Não, o Ceará ele foi muito... não vi o jogo, mas vi alguns lances. Você gosta de usar a palavra, o Ceará foi cirúrgico. Ele foi muito preciso. Ele foi muito preciso nas oportunidades que surgiram. Sempre usa Ele cirúrgico. foi cirúrgico. Aí só porque eu falei que você usa cirúrgico, você disse que foi preciso, rapaz? Pronto, ele foi cirúrgico. Não, mas pronto, tá parecendo o Renato Abreu contestando, rapaz. Falando em cirúrgico, fazer confusão. A grande... Falando Ele em cirúrgico... foi preciso e cirúrgico. Não, falando em cirúrgico, me lembrou o médico do Brasilense. Cirúrgico se for preciso. O médico do Brasilense assumiu o time no intervalo porque a comissão técnica foi mandada embora. Foi demitida. Aí o médico... Não. Vai, peraí. Ele foi porque o senador lá, o ex-senador Luiz Estevam, que é o dono do Brasiliense, foi lá em cima da comissão técnica e mandou ele fazer algumas coisas que ele disse, aqui ninguém manda não, vou embora. Aí foi embora e o médico assumiu o time Mas futebol brasileiro. E ele fez a cirurgia, o brasileiro ganhou, ele foi cirúrgico? Ainda assim ele ganhou o jogo. Deixa eu só fazer uma correção. Quando o Lourenço foi expulso, estava 2-0. Seria o 2-1 do Novo Horizontino, certo? Tá. Mas de qualquer maneira... Mas de qualquer maneira... seria expulso. Mas de qualquer maneira, o Novo Horizontino estava muito em cima, né? Então, evitar um gol ali foi fundamental. Na minha visão. Não, só para explicar para o pessoal, porque o Brasileiro estava jogando uma partida, no intervalo teve um quiprocó, o técnico foi mandado embora, demitiu, e aí o médico assumiu. Por isso que o médico foi cirúrgico no segundo tempo, montou bem a equipe. E o time ganhou. Mas cirúrgico mesmo é a nossa equipe aí, da produção. Quer ver como ela tem a classificação da Série B aí, para a gente dar uma olhada aí, como o Ceará avançou. Pegou o elevador, né? Porque, olha, na rodada passada, o Ceará chegou a estar na zona de rebaixamento. Ele só tinha 2 pontos, né? Não, ele estava na zona de rebaixamento, aí um dos times, o Amazonas, foi quem no jogo passado, não nessa rodada, na anterior, tirou o Ceará da zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Amazonas perdeu o jogo, foi para a zona e o Ceará saiu. Olha onde é que já está o Ceará hoje.
Já está na parte de cima da É tabela. mais do que isso. Está só 3 pontos. 3 do G4. pontos atrás do G4. Exatamente. Por isso que ganhar do Amazonas é fundamental, né? Claro. Se ele ganhar do Amazonas... É para 8 pontos. Claro, é difícil já entrar no G4, Mas fica porque tem 3 com 7 pontos, tem o América Só em não com perder 8. contato com Mas o só em não pessoal. perder contato e nem desperdiçar pontos dentro de casa, e eu tenho certeza que vai dar um público excelente no Castelão na terça-feira, na quarta-feira. 9h30 da noite. Fundamental. Agora, esse horário aqui eu não aguento, 9h30 da noite. Estamos do Corujão. O cara Mas chega... para chegar é melhor do que 7 horas. Sim, mas para sair, compensação, o estádio lotado, você sai do Castelão, o jogo termina 11h30 da noite, você vai chegar em casa 1 da manhã. Ainda bem que vão fazer as Televisão duas paga, saídas, televisão né? paga e quer. Mas, ó, o pra Ceará enxergar. melhorou muito a sua situação aí. Sim. Muito, muito. Resultado realmente animador. Frustrante, para mim, é o CRB, porque é um time que joga bem, tudo, e está lá embaixo. Está chamando a atenção a boa campanha do esporte, né? 4 jogos, 4 vitórias aí. E o Gustavo Coutinho fez gols em todos os jogos. E lá vai. E é o artilheiro do campeonato, Sim. com 4 gols. Ele fez um gol por jogo. Eu esperava mais desse Paysandu. Ele já está com 2 pontos. Eu não esperava, não. Eu esperava, Velhos eu esperava essa Configuração. turma de cima aí com um detalhe. Quando pouca gente falava no Goiás, eu digo, Goiás é um time de Nós tradição. falamos isso aqui. Tem Um time de camisa. Libertadores, um time de Sul-Americana, um time de Série A. Tem camisa. É um time que tem estrutura, tem poder de Mas o investimento. CRB ganha da Chapecoense nessa rodada. Aí o É igual ao Ceará. Esse G4 com atual 5 não pontos. surpreende. São 4 Não. times que a gente imagina que são candidatos a subir. Ah, sem dúvida. Não, são 4 Não, é. times que têm histórico aí. de Desses subidas. 4 aí, eu coloquei mais 3 na briga, que era o Ceará, o CRB e o Novo Horizontino. Tá. Então, eu não. Mas tem um bom início da Eu Chapecoense. colocava o Novo Horizontino, o CRB e o Curitiba, mas o Curitiba está meio... Ah, o Curitiba também. Curitiba, É. pela tradição, pela estrutura, né? Mas então, mas Agora, Tá esses longe 4 também. aí... O cara tá Claro, com nós 4 estamos pontos. em 4 rodadas, mas esses 4 que estão na ponta de cima da tabela não surpreendem, não. Não, O Sport, que tem um bom time e está jogando um bom futebol, o Goiás pela tradição, o Santos, que é candidato fortíssimo a retornar à Série A, e aí o América. O América caiu ano passado, Uma mas vitória, estão viu, Carlos fazendo Silva? excelentes partidas. Uma vitória do Ceará é fundamental. Ele iria a 8 pontos, aí ele poderia até administrar um empate no outro jogo fora de casa Claro. e tal, quer dizer. O Ceará- Mas ele chegando a 8 pontos, ele fica já o olhando mês de o G4. maio, o mês de maio vai ser muito importante, porque o Ceará vai jogar agora contra o Amazonas em casa, pela Série B. Depois ele sai para jogar contra o Operário, fora de casa. Jogo O Operário difícil, que complicado. está muito bem, né? Muito bem. Time que subiu da Série C para a Série B agora. Depois dá uma pausa na Série B, joga contra o CRB a partida de volta pela Copa do Brasil e depois faz 2 jogos sequenciais em casa pela Série B, contra a Chapecoense e contra o Curitiba, 2 adversários que, se o Ceará Fortes. conseguir vencer em casa, vai ficar muito robusta a campanha. Vai recuperar o que perdeu Teoricamente são nesse adversários começo. diretos. Exatamente. Então, é um mês de maio muito importante. Dos 5 jogos que o Ceará vai fazer, 4 são em casa, só vai sair para jogar contra o Operário. Então, eu concordo muito com o que o Renato falou. É a busca da confiança, a retomada da confiança em função de um resultado. Porque a gente sabe, a gente conversa com técnico, com jogadores, todos têm, na ponta da língua é isso. Futebol é feito muito de confiança. Se o time vem de um 3-0, Dá é a confiança. motivação necessária para você continuar nessa toada, né? Uhum. Tem os resultados da Série C aí, tem pra gente ver, porque os nossos times continuam patinando na Na Série verdade, C, só o né? Floresta jogou, porque o Ferroviário Ah, os resultados não tem, não? Tá certo. Jogo do Ferroviário. Mas O Ferroviário não jogou. porque o jogar Ferroviário com não São perdeu José. porque não jogou. Exatamente. Time Exatamente. gaúcho. Time E o gaúcho. Floresta perdeu no último finalzinho do minuto. jogo, para o 13 O Remo, lá, Remo. para o Remo, lá. O Remo, lá no E um Bairro. gol esquisito, o cara quase sai pela linha de fundo com bola e tudo, cruzou e a defesa falhou. E já na Série D, o Iguatu continua fazendo bonito. Ganhou do Atlético O Atlético Cearense. Cearense. Né? O Atlético Cearense. Assumiu a vice-liderança do grupo dele e o outro representante, O Maracanã tomou de 3 dentro de casa. que vinha jogando bem, fazendo uma campanha razoável, levou uma lapada de 3 dentro de casa. O Maracanã surpreende negativamente porque vinha bem. Né? Então a derrota também não é também nada do outro mundo. Não, o extravagante foi o placar. Eu digo assim, em termos de classificação, ele ainda está na briga. Ele vai poder brigar aí, porque tem campo para isso. Ele começou pontuando bem. Agora, o Atlético Goiânia, Cearense, o Atlético Cearense está seguindo a desgraça que foi o começo de ano dele, que ele caiu para a 2ª divisão do estadual. É verdade. E, pelo visto, não vai ser rebaixado, porque a Série D não tem rebaixamento.
O Santa Cruz que o diga. Aliás, em relação ao Floresta trouxe o Marcelo Cabo, que é um treinador que tem história. O Wesley Meia, que era do Ceará. Meia, que era do Ceará. Mas o efeito até agora... O Romarinho, que é um bom jogador. Romarinho, que é um bom jogador. O Romarinho, aquele Romarinho que era foi da base do Fortaleza, não? Ou Romário? Não, do Ceará, aquele que começou bem. O Romário, centroavante? Não, Romário. Romarinho do Floresta é que fez carreira em outro não é o do Ceará, não. Não. É um de velocidade, ele tem feito muitos gols, inclusive o ano passado ajudou muito o Floresta a não cair, mas a situação não é fácil, não. O Floresta do ano passado já teve um bom trabalho, porque começou muito mal o campeonato. Depois teve uma campanha de recuperação e conseguiu se salvar. Esse ano, pelos investimentos que foram feitos, pelo trabalho que foi feito, o time que inclusive voltou para a primeira divisão, a gente imaginou que o Floresta teria um desempenho mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que a gente falou aqui, antes de começar o campeonato, eu estava lembrando aqui que o nível da Série C subiu esse ano. Pelos times que caíram da B e pelos times que ascenderam. Então, seria muito complicado tanto o Ferroviário quanto o Floresta precisariam fazer uma boa campanha para, primeiro, não ter preocupação com o rebaixamento e, segundo, ir buscar a sua classificação. O Ferroviário não pode se dizer que está muito ruim, mas também está longe de estar bom. Esse Romarinho, só para esclarecer... Esperar que o menino acerte o time. Vai ter uma semana agora para ajeitar o time, o Kobayashi, porque o jogo foi adiado. Então, o Ferroviário, na verdade, passar uma semana treinando para estrear com o Kobayashi, né? Só para esclarecer, é a grande expectativa. Sim. O Romarinho do Floresta tem 27 anos, ele começou no Corumbaense, depois Pouso Alegre, Velo Clube, Lemense, Taubaté, Floresta, Vila Nova e voltou para o Floresta agora de novo. Muito bem. E o jogo do Ceará é Castelão mesmo, confirmado? Castelão. Vou falar nisso no Castelão. Como foi? E já está bom o gramado. Já. Não, Teve mais jogo ou ontem. menos, né? Não, mas em relação ao que estava, Comparando com o que estava. comparando, por exemplo, os dois gols, Não, eles trocaram, né? os dois gols estavam Outro dia eu fui almoçar sem lá, problema, os quando- goleiros não reclamaram. De vez em quando vamos lá no restaurante Castelão. Aí, semana passada eu fui, e dá pra ver, né, tudo, que você almoça, o restaurante é ali, vendo... Na Bossa Nova. Né? Exatamente. Aí, parecia um desenho geométrico nos dois, colocaram outra grama ali. Eles Colocaram tiraram outra tudo grama. e plantaram. Agora, louve-se a iluminação. A iluminação perfeito. hoje está perfeita. É. Inclusive, a TV mostrou... Por dentro e por fora. Inclusive por fora. Eles colocaram as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, a televisão mostrou Foi muito legal, várias né? vezes, bacana Eles mesmo. estão fazendo todos os Além da jogos. beleza estética, a ideia. Não, imagina, o jogo Né? contra o Boca Juniors, eles fizeram um show de luzes lá, do lado de fora. Depois eu fui ver as imagens externas do estádio, que eles usaram e abusaram, porque eles fazem um pré-jogo muito amplo. Então, mas imagina a moral, porque não tem nenhum estádio aqui na América do Sul que faça essa... O som. O Maracanã tem também aquela O som mas não é O o... som melhorou bastante. Eu não vi, aí eu não embora posso falar porque eu não estava lá. Mas eu estava. O Maracanã Muito também embora tem um o jogo de lei Quintino bonito. tenha dito Tem, que mas só ia assim, funcionar não com tem os 50. mesmos recursos do Castelão. Eles botam lá e fica fixo. O Castelão não, faz boate, pisca, não sei o que, muda a cor. É uma coisa de doido. E muito embora o próprio Quintino falou aqui na segunda-feira passada de que só iria atuar nesse jogo com 50% da capacidade do novo som do estádio, mas estava uma beleza. Eu, inclusive, com os amigos lá, nós elogiamos o... Tem que testá-lo com casa cheia, porque ontem também era um público pequeno, 15 mil, né? Mas continua ruim a questão da internet. Não, isso aí não tem jeito, não. Tem jeito, É uma não. coisa impressionante. Esperar que Mas que ele o falou. estacionamento também, que era um caso perdido, vai ser solucionado agora com as duas aberturas. Pode ser que futuramente... sim, o Quintino falou que vem aí a BrisaNet, né? Estão conversando. Está em negociação para assumir lá uma parceria. porque É horrível, viu? Você... Não, e você perde divulgação, porque quantas pessoas poderiam estar divulgando nas redes sociais as suas fotos instantaneamente, na medida que acontece? Né? E você Agora, não tem parabenizar a nova organização da entrada, do acesso. Hoje, por exemplo, quem tem o ticket de estacionamento VIP, não tem mais que estar mostrando para pegar aquele papel, ir lá, passar, e mostrar lá também na não estão mais vendendo o ticket na hora, né? Não, é só no link. Daí você, por exemplo, chega lá, abriu aqui, mostrou, eles fazem uma foto, você está liberado para ir embora. E não pode mais Porque entrar. antes você tinha 3 paradas, uma na entrada para pegar o ticket, outra na entrada da área coberta e outra para ter acesso à área VIP. Aí demorava mais Eram ainda. 3 paradas para mostrar o ticket. Agora não tem mais essa não. Eu recebi várias reclamações
E aí eu acho que a gente tem que ter parcimônia, tem que dar a voz a quem estava reclamando, porque não pode, segundo eu recebi, até queria perguntar para o Carlos Silva, que ele estava lá, não sei se é real isso, não pode mais entrar a pé no estacionamento, porque tinha muita gente que entrava no estádio por lá. Pode não. Não pode mais. Só que aí... aglomerava ali na entrada, só que acontece eles o seguinte, ficavam bebendo, botando música, tudo. Só que o que acontece é o seguinte, parece que também não está muito fácil de você ter um acesso a pé por quem chega ali daquele lado. Então, a reclamação que eu recebi foi essa, que não avisaram, aí muita gente fazendo o caminho que sempre faz, ou seja, entrando a pé por lá. Todo mundo agora tem que pegar as escadas. Né? Exatamente. Aos poucos está se ajustando, está modernizando e facilitando a vida do O ideal é no dia que você fizer o isolamento, só entra na área do estádio quem tiver com ticket, que aí você já isola um bocado de gente que não tem o que fazer. Mas aí você está ali. querendo Copa do Mundo, aí não dá. Agora, eu quero até chamar a atenção aqui. A placa do fim já apareceu 4 vezes. Viu? Eu quero até chamar a atenção aqui da Secretaria de Esportes. A placa do fim já apareceu 4 vezes ali. Já. Então, para porque o Carlos Silva não viu, por isso que eu falei. Eu não vi. Eu sou por isso que eu estou lhe avisando. Sou disciplinado. Chamar só a atenção da Secretaria de Esportes, meu amigo Rogério Pinheiro, secretário, faz um belíssimo trabalho. Para quando tiver jogo da Série A, eu acho que na Série B funciona do mesmo jeito, não sei bem. Os times visitantes, quando vêm jogar aqui, nos camarotes, o torcedor não tem direito a ir com camisa do time visitante, certo. Só do time local. No jogo do Vasco, eu vi muita gente voltando da entrada do camarote, porque chegaram lá, essas pessoas chegaram com camisa do Vasco. Sim. Então seria bom se houvesse uma divulgação antecipada. Mas não é só lá. Eu vi muita gente acontecer isso lá no Maracanã. Não, eu estou Flamengo lá. Isso aí é em todo o Brasil. Eu só estou dizendo que muita gente ainda está desavisada. Então seria legal se a Secretaria de Esporte usasse os meios de comunicação para divulgar. Torcedor com camisa do time visitante não tem acesso aos camarotes. Pronto. Se evita um constrangimento. Eu, por exemplo, eu levei 2 pessoas convidadas para o jogo do Vasco e eu também não sabia desse detalhe. Aí elas foram com a camisa do Vasco. A sorte delas é que elas tinham o carro lá próximo e tinha roupa, uma mala que elas estavam vindo de viagem com roupa. Senão não ia poder ficar. Aí foram lá e tiraram, senão ia para casa, não ia assistir o jogo. Mas, perdão aí, produção, porque eu não tinha visto a plaquinha, o Paulo César não conversa demais e o Renato Abreu. Eu prefiro avisar. Vamos cumprir a nossa obrigação, que é chamar o intervalo, e voltaremos já para o segundo bloco, aí sim. Vamos falar do Fortaleza no Brasileirão e na Sul-Americana. E o Tricolor de Aço voltou a campo neste final de semana pelo Brasileirão e jogou mais uma vez a possibilidade de uma vitória. Mais um empate, o 4º no Campeonato Brasileiro da Série A. Ganhou a primeira partida fora de casa do São Paulo de Graziano, aí depois só empatou. Empatou com o Cruzeiro em casa, empatou com o Corinthians em São Paulo, empatou com o Bragantino e ontem empatou com o Botafogo. Foram 6 pontos. Sem falar que ainda empatou com o Vasco pela Copa do Brasil. E ainda empatou com o Vasco pela Copa do Brasil. O Fortaleza, se fizesse, praticasse a filosofia Luxemburgo, de fazer o dever de casa, hoje seria líder do Brasileirão com uma partida a menos, porque falta o jogo com o Criciúma. Mas aí vem o outro lado. Se eu não me engano, só tem 3 times invictos no Brasileiro. O Fortaleza é um deles. Mas invencibilidade sem ganhar jogo não leva muito longe, não, né, o PC Noronha? Não, eu acho que se você contar que você deixou de ganhar 6 pontos, 3 jogos em casa que você ganhou 3, podendo ter ganhado 9. Até porque nos 3 jogos, curiosamente, o Fortaleza abre o placar, perde a oportunidade de ampliar o marcador e de encaminhar a vitória e acaba tomando um gol de empate. Né? É um desperdício que já virou comum nesse início de temporada. Né? E que até agora tudo bem, está invicto, ótimo, mas perder pontos assim pode fazer falta lá na frente, né? Vai ter que recuperar. E você meio que anula o que foi a vitória lá em São Paulo, né? Você ganhar do São Paulo lá fora, seria maravilhoso se você ganhasse os jogos em casa, claro. Era um lucro, lógico, né? Aí como você deixou de ganhar em casa, tá devendo ponto, porque você deixou de ganhar 6 pontos em casa e ganhou 3. Ganhou 4, contando com o empate com o Corinthians, ganhou 4 pontos. Você está devendo 2. É melhor você ganhar em casa e perder fora, que você ganhar 3 pontos, né? Do que ficar empatando. Mas, né? Tem que cumprir o fundamental, que é ter uma efetividade.
O problema do Fortaleza, o Fortaleza fez boas contratações, na teoria, para que tivesse um banco tão bom quanto o time titular. Né? Você tivesse a opção de trocar sem perda de qualidade, que era uma demanda que há muito tempo a gente já notava que o Fortaleza precisava sanar. Contratou, teoricamente, bem, só que as peças não estão respondendo, especialmente as peças de ataque. Nas 3 trocas de ataque que o Fortaleza fez ontem, eu não vou dizer que o Lucero não deu certo, porque ele até fez um golaço, que acabou anulado. Mas o Pikachu entrou, não fez nada. O Moisés entrou, também não fez nada. Foi muito pior. E o Breno Lopes jogou uma boa partida. A primeira grande partida que ele fez uma jogada do gol maravilhosa, fez algumas outras jogadas. Aliás, ele jogou melhor ontem porque ele não estava tão ansioso em fazer gol como nos outros jogos. Ele estava mais participativo, jogou para o coletivo, que era o que o doutor Marinho deveria começar a pensar a fazer. Nas 2 vezes em que ele fez, criou duas oportunidades. Podia ter saído até aplaudido, porque se o Kaiser aproveita as 2 oportunidades que o Marinho criou para ele, o Marinho talvez tivesse saído aplaudido. Exatamente. Em vez de vaiado, como aconteceu no jogo de ontem. Mas é a irritação de um torcedor que vê o seu time com todas as condições de fazer o resultado e praticamente entregar de mão beijada. É claro que a gente não pode tirar também os méritos do Botafogo, que no segundo tempo foi melhor do que o Fortaleza, esteve bem mais próximo da vitória. Foi o contrário do Fortaleza. As mudanças que o treinador do Botafogo fez surtiram efeito, melhoraram sobremaneira o setor de ataque. Né? E o Botafogo, por pouco, não sai com a vitória, mesmo também tendo tomado um gol no fim que acabou não valendo. Ô, Fernando Graziano, no bloco anterior eu comecei pelo PC Noronha e fui logo para o Renato. Agora eu vou direto para você. Porque os últimos serão os primeiros. O Fortaleza, ele está criando e não está fazendo. O jogo contra o Corinthians lá, e depois eu fui ver, não estava impedido o lance do Breno Lopes, porque quando o Pochettino mete a bola, ele sai atrás da linha de meio campo. Então ele não estava impedido. Ele caprichou demais na bola, botou para fora. Depois teve o outro lance do Moisés. Esse botou bem para dentro mesmo, mas o goleiro tirou de ponta de dedo. 2 metros de comprimento, o goleiro do Corinthians. Então foram 2 pontos perdidos em São Paulo, desperdiçados em São Paulo, mas os 6 daqui. Não, mas aí também você queria que o Fortaleza ganhasse todos os jogos. Não, eu estou só dizendo que se dissesse assim, não, ele não criou oportunidade. Não, sim, claro, Mas ele cria as oportunidades. Ontem, e o Kaiser fez certo. O Marinho limpou, deu, ele tirou do goleiro, aí o zagueiro, o Barbosa, aquele que vinha para o Fortaleza não veio mais, tirou de cima da linha. No outro ele levou azar, a bola passou debaixo da perna dele. Ainda teve uma do Pochettino no escanteio bem cobrado, uma jogada ensaiada, que ele bate de primeira, a bola fica procurando um pé para entrar e não aparece ninguém para fazer. O Fortaleza, nesses 3 jogos, o PC até falou, curiosamente, os 3 jogos, eu acho que o perfil dos empates sofridos pelo Fortaleza nesses 3 jogos é muito parecido. O time sai à frente. Depois, claro, o que melhor tem essa fase de transição, né, que o Fortaleza faz. Fortaleza, na Série A, é o time dos 20, é o time que menos tem a posse. É o segundo time que menos tem posse. Isso não é um problema, obrigatoriamente. Comentei que o Ceará teve 30% de posse contra o Novo Horizontino e fez 3-0. O que é fato é que, se você tem 30% de posse, você vai ser mais atacado. Por isso você tem que estar muito atento. No caso do Fortaleza, quando o time faz um gol, ele acaba perdendo oportunidades de fazer o segundo na sequência. Quando ele se retrai, e se retrai taticamente, que eu digo, aí ele chama o adversário, além de não conseguir fazer o segundo gol, toma o gol. E como você falou, por incrível que pareça, o Botafogo e o Cruzeiro poderiam ter ganhado o jogo. Porque o Botafogo, depois que entrou o Júnior Santos fez uma bagunça enorme na defesa do Fortaleza. Fazer um belíssimo gol. Ele poderia ter feito vários gols ali, várias oportunidades. Então, eu acho muito complicada essa situação do Fortaleza. Eu nunca vi o Vojvoda vivendo um momento tão ruim, taticamente, em escolhas. Mas ele também não está sendo ajudado porque muitos jogadores, ao mesmo tempo, continuam jogando mal. Principalmente no setor ofensivo, como você falou. Então, o que você vai dizer? Muita gente está chamando a atenção, o Marinho foi mal. Realmente o Marinho, eu estou tranquilo para falar sobre isso, porque assim, acho que o Marinho foi um grande jogador. Um jogador muito especial, teve uma carreira muito boa. Eu não gostei da contratação dele pelo Fortaleza, achei que ele foi contratado numa má fase e ele, até agora, o custo-benefício dele, tudo bem, teve o gol de falta ali na Sul-Americana, que foi, né? Solamente.
Mas assim, teve outros brilhos, assim, mas no cômputo geral, um jogador que não consegue entregar o que dele se espera. Eu acho que a frustração dele ficou muito nítida ontem, né? Quando ele chora no banco de reserva, essa imagem acabou circulando É muito. porque não é falta de esforço, né? Não é, óbvio que não. O Moisés também voltou e não jogou bem. E lembrando que o Moisés custou 18 milhões de reais, a maior contratação da história do futebol E que foi aplaudida cearense por todo mundo. e uma das maiores contratações da história do futebol nordestino. O Fortaleza pagou 18 milhões pelo jogador. Não interessa que vendeu por 24. Uhum. Interessa que se escolheu comprá-lo de novo, com um desconto pelo tempo. Enfim, não está conseguindo resolver também. O Pikachu, que considera um excelente jogador, também vive um ano de instabilidade, ou seja... Embora faz muito gol, mas joga muito mal. Faz bem, joga bem no jogo. Então eu acho que o Kaiser também é um jogador que não é participativo o tempo inteiro. Ontem poderia ter feito 2 a 0. E a ansiedade está atrapalhando muito o Kaiser. Ele está louco para fazer um gol, a bola está chegando e não está entrando. O Kaiser que não vai jogar, né? Porque ele tomou 2 jogos de suspensão, porque ele foi expulso por xingamento. Então ele não joga contra o Boca. Ele nem vai viajar, nem foi viajar. Fortaleza viajou hoje, nem foi viajar. O jogador está fora. Então, realmente são situações que o Vojvoda vai ter que conseguir corrigir. Não é fácil, é muito frustrante. Acho que chamou muita atenção também dos 15 mil pagantes. Acho que tem 10 explicações para você dar, mas eu não vou criticar ninguém que foi. Eu não tenho coragem de criticar torcedor do Ceará e do Fortaleza que resolve não ir num jogo. Eu acho um absurdo isso aí, mas claro que chama atenção que a média na Série A até agora do Fortaleza é de 18 mil pagantes. É uma média muito aquém do que já foi. É uma média muito abaixo daquilo que foi. Contra o Bragantino foi 18 mil, ontem foi 15 e tem mil. um efeito, Brasil. Ontem o jogo poderia ter sido no Castelão também. É reflexo do time que não está entregando. Desculpa, poderia ter sido no Me PV permita também. dizer, eu também não tenho autoridade nenhuma para criticar torcedor dele. Eu não ir, isso é uma decisão pessoal de cada um. Claro. Agora, não dá para deixar de constatar que a torcida perde a oportunidade de dar uma vantagem grande, de criar um caldeirão e uma dificuldade a mais para o adversário. Claro, ontem o Fortaleza jogou um jogo que o Botafogo também se sentiu à vontade. Porque não era aquele jogo caldeirão. Você olhava para o estádio, estava vazio. A torcida do Botafogo ficou relevante por causa da pequenez da torcida do Fortaleza. Então, assim, o torcedor ir ou não ir é uma opção dele. Mas ele tem que ter consciência também que ele deixa de dar a oportunidade do time jogar com algo diferenciado, que é uma pressão externa. Só para encerrar, para passar a bola para o Renato. Eu tô querendo falar. Eu sei, mas só para encerrar, para passar, você pode falar até o fim. Eu posso até me retirar. Não. Que isso? Eu só quero dizer São povo desprendido, né? Eu só quero dizer o seguinte, que a diretoria, talvez esses 18 mil pagantes acessem um sinal de alerta na diretoria do Fortaleza. Né? 15 mil pagantes. Não, 18 mil de média nos 3 jogos. Entendi. Até 18 mil dos 3 jogos. Foi 54 mil nos 3 jogos, uma média de 18 mil, certo? Por jogo na Série A. Que eu considero uma média baixa. Então, os padrões do Fortaleza. Os padrões, pelo tamanho da torcida. Então, eu acho que teve campeonato com a média acima de 30 mil. Não, então eu acho que acende um sinal de alerta, acessa um sinal de alerta também, para a diretoria pensar, será que a gente pode fazer alguma coisa para trazer o torcedor de volta, né? Acho que é importante. Renato, o que seria que ser feito? O Vojvoda definir um time, esse é o time do Fortaleza. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer isso. Eu estou dizendo, seria uma opção, porque o torcedor, não vai acontecer, o torcedor do Fortaleza, eu tiro por mim, eu vou para o estádio na expectativa de saber qual time que vai jogar. A gente nunca sabe. Mas o que afasta não é isso. O que afasta é perder o Campeonato Cearense, não jogar bem. Mas eu lembro que teve um ano aí, não sei se 2022, que várias vezes aqui no programa, a gente dizia, o time do Fortaleza é esse, do goleiro a ponta esquerda. Hoje ninguém sabe. Um dia é o Machuca, outro dia é o Pedro Rocha, outro dia é o Moisés, outro dia é o Breno Lopes. Ninguém sabe quem é o time. Na verdade, Carlos Silva, olha, tudo que foi dito aqui é um pouco e mais. Por que a torcida do Fortaleza está deixando de ir para o estádio? Porque o time não está empolgando. Exatamente. Foi o último jogo que o Fortaleza empolgou. Contra o Boca. O jogo contra o Boca, um jogo histórico. Não foi o último, foi o único. Foi o único. O Fortaleza perdeu o hexacampeonato fazendo 2 jogos pífios contra o Ceará. Um campeonato que todo mundo cantava em verso próprio. Que ele tinha a obrigação de ganhar um título mais importante dos 100 e tantos anos da história do Fortaleza, e ele perdeu para o Ceará. Ele vai ainda disputar aí o Nordestão. Ninguém sabe se ele ganha, etc, etc. Semana que vem. O Fortaleza não entrega no Brasileiro. Ele fica oscilando.
Ele oscila demais, e oscila E você perigosamente. esqueceu também que não faz muito tempo da Sul-Americana que teve na mão dele. Pois é. Não, e perdeu a Sul-Americana, que um jogo, inclusive, que buscando aqui o Marinho não entregou o que se esperava, porque o jogador como o Marinho, pela contração que ele foi feito, eu disse isso aqui, é um jogador que se espera nesses grandes jogos. É para ser o protagonista. Pronto, chamar o jogo. Não foi o protagonista da final da Sul-Americana e quis o destino que perdeu daquele jeito, por pênalti, ok. Mas o fato é que marcou. Aí perde o hexacampeonato para o Ceará sem entregar o jogo que devia ter entregue. E o Fortaleza está oscilando. Eu acho que o Fortaleza está... A impressão é que se tem, eu sei que não é isso, mas a impressão é que o Fortaleza está deixando o Brasileirão stand-by para tentar avançar na Sul-Americana. Depois que resolver a vida dele Sul-Americana, aí volta com toda a carga para o Campeonato Brasileiro. Mas isso é um erro, porque o brasileiro é de onde deriva tudo. É. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante para o Fortaleza. Inclusive, Ele não só pode- vai para a Sul-Americana se tiver tempo, né? Por exemplo, o Fortaleza, vamos aqui, o Fortaleza empatou com o Botafogo e podia ter perdido. O Fortaleza empatou com o Corinthians, um resultado importante porque foi fora de casa. Mas podia ter ganho. Mas a rigor, o Corinthians era para ter ganho o jogo. Não ganhou, ok, foi empate. Mas o Fortaleza não entregou contra o Vasco. É um jogo dentro de casa, onde se esperava uma vantagem de Copa do Brasil e ficou do 0-0 com um time que ainda está patinando no Brasileiro, que é o Vasco. Ganhou agora. Ganhou do Mas- Vitória, mas mas só saiu- Deus sabe como. Saiu da zona de rebaixamento, estava lá na zona, o Vasco da Gama, que é um time ainda que nem treinador tem, está com um treinador interino. Enfim, o Fortaleza não entrega. E o time oscila demais. Tem hora que o time joga, dá um lampejo. Tem hora que desaparece todo mundo em campo, não tem inspiração, o jogador não entra com a firmeza de uma disputa de bola. Eu vi ontem, por exemplo, alguns jogadores evitando alguma disputa, não sei se é por causa do jogo contra o Boca, que é um jogo mais importante, é um jogo É isso na que eu ia lhe Bomboneira. perguntar. Será que os caras já entraram com Eu o acho, pensamento na bomboneira? eu acho que é um pouco Sabe nem disso. quem é que vai jogar? Eu acho que é um pouco disso. Agora eu acho Como você também. mesmo disse, você não sabe nem quem Eu que acho joga. também, viu, Carlos Silva, que eu sei que isso não vai acontecer, não, mas seria interessante que o Voivoda desse um acerto de quem é o. Não vai dar, cara. Não vai dar. Faz 3 Mas é anos um que não erro faz dele. isso. Mas não é. E a cara, Mas Paulo Você César, sabe hoje qual é o time do Flamengo. Mas Paulo você César, sabe qual é o time do tá na hora de Palmeiras. fazer isso no Fortaleza. Todos Sabe os qual é o times time do fazem Palmeiras, isso. você sabe qual é o time do Atlético Mineiro. Eu acho que Só o Fortaleza tem que ser diferente, ninguém eu acho que está pode na hora. saber qual é o Ele não pode repensar, não, isso. Ele é um homem inteligente, vai elogiar o Mas se eles Voivoda. contrataram 2 times exatamente para poder Mas fazer os dois times isso. não estão entregando. Mas aí... Ele é mais inteligente do que o Brits, É. que levou um cartão fora de campo e não joga contra o Atlético Pois é. Paraná. no próximo. Inacreditável isso aí. Então, o que, Contra o é líder. preocupante, Carlos Silva, o que é preocupante numa sequência do campeonato é porque está perdendo pontos. Porque é o seguinte, nesse campeonato de 3 pontos, é melhor perder um jogo e ganhar outro do que ficar Claro. empatando. É muito melhor. Por exemplo, o Flamengo perdeu, aí ganhou do Corinthians, já está lá em cima de novo. Aí o Vasco ganhou um. Pois é, esse negócio de empatar não leva a... Olha como é que tá. O Fortaleza hoje é o quê? O 10º, Não, O o 10 décimo. primeiro. Está 3 pontos do Pronto. quarto. mas também está a 2 pontos da zona de Não, o que eu rebaixamento. estou dizendo, é o campeonato do equilíbrio, né? Exatamente. Então, é preocupante não ganhar no Campeonato Aí Brasileiro. o Vasco estava na zona de rebaixamento com 3 pontos. O que Ganhou uma, já saiu. Eu acho- Quantos jogos? Tem 6 jogos, né? Olha como é o campeonato de perde e ganha. O reflexo- O líder tem 13 de 18 Sabe o que, é que a disputados. diretoria tem que fazer, Graziano? Primeiro, muito dar uma perda de chacoalhada da torcida, faz uma promoção de ingresso pro próximo jogo do Fortaleza para Mas estão chamar a fazendo, torcida. todo jogo tem que fazer O isso. próximo jogo é no PV, não É. vai caber mais É, do não que cabe. 20 mil pessoas. Ah, tudo Pronto. bem. Mas eu acho que o Fortaleza precisa acordar para o Campeonato Brasileiro e entregar mais. Porque daqui a pouco, e ninguém sabe como é que vai ficar esse campeonato também, que a gente vai falar já aqui. E a moleza que ele vai pegar no próximo Esse do campeonato. PV é O líder. O líder. Esse Atlético campeonato. Paraná. Ó, e esse time é pesado, é perigoso. Não, Ó, e vem inteiro, porque... Não, foi expulso aquele meio. Não, que é bom inteiro, pra caramba. um não vai fazer. Não é, Ganhou do eu estou Palmeiras. dizendo é que eles não vão fazer Ganhou do time misto. Palmeiras. Por quê? Porque ele ganhou os 4 jogos da primeira fase da Sul-Americana, ele já ganhou. Ele já está virtualmente E classificado. ele ganhou do Palmeiras Ganhou do com um Palmeiras. homem a menos. Então ele vai Com um homem poupar a menos. agora, ele vai poupar no jogo do meio de semana da Sul-Americana. É um Exato. time. Vai fazer um time misto e vem com o time completo para É um cá, time- com exceção do... ó, é um que time foi expulso. extremamente- Ao contrário do Fortaleza, que vai se Exatamente. desgastar muito com a Carlos- viagem e com a pegada do jogo. O Atlético Exatamente. Paraná é o time hoje que ninguém colocou ele na bolsa como um dos favoritos a ganhar o campeonato e de repente já está se colocando. É um time que tem história. Ninguém. É um time que tem história. Ninguém- O nós Atlético aqui, Paraná pô. todo ano está na Ganhar do cabeça. Palmeiras não é fácil. Ganhar do Palmeiras não é fácil. É um Mas ele grande ganhou jogo. ano passado, ganhou esse ano de Pois novo. é, então é bom. Ninguém, você diz, nós aqui, porque eu assisti 2 debates, um na ESPN e outro no Sport TV,
Pois é. E ambos botaram ele dentre os 4 E um favoritos detalhe, para né? ganhar o Ninguém brasileiro. sabe como é que vai ficar esse campeonato. E vamos porque, falar. Volta para a Vai parar o classificação. Volta campeonato? para a classificação, por favor. Porque se esse campeonato parar, como é Que que beleza fica? o Bahia, hein, cara? Campanha do Bahia também. É. Co-líder. Porque ganha dentro de casa. Ali Porque fora, ganha ali dentro de fora. casa. Ganhou do Botafogo lá dentro. Pois é, mas ganha dentro de casa. Tá fazendo o dever de Aí casa. quando você ganha dentro de casa, o que você ganha fora é lucro. O que falta ao Fortaleza é ganhar dentro de casa. Agora chama a atenção também o número de pontos perdidos, porque o Atlético é o líder com 13 pontos, mas disputou 18. Então é um campeonato de baixo aproveitamento. Agora, Da lembre-se liderança, que na hora de disputar lugar na tabela, o primeiro critério de desempate é número de vitórias. Não, mas eu quero Por dizer, isso que esse negócio de empatar eu não fiz serve a de nada. Copa, eu não estou falando do Fortaleza, eu estou falando quem está lá em cima. Eu estou falando porque ano passado, por exemplo, você teve um Botafogo que disparou, o líder disparou. Não, aí não tem. Então você tinha um absurdo de diferença. era. Geralmente está acontecendo isso ano a ano, e esse ano não. O Atlético Você tem 4 do- vitórias, o Flamengo tem 3. os dois times, os dois líderes ganharam 13 pontos de 18 disputados. Exatamente. Então Agora, não é comum você ter uma E esse negócio de pontos dessa. ficar, de dizer, viu, Cássio? Mas o Fortaleza tá, como é que chama? Tá invicto. Isso aí. Mas é porque tá, pô. Eu sei, mas não vale. Se não tivesse, dizia que não tá. Mas não vale É absolutamente a mesma coisa. Tava Ah, o 13 jogos Cuiabá sem também está perder. invicto, não ganhou nenhum. Pronto, o Cuiabá tá invicto. Não, tá zero. Tava O Cuiabá 13 nem gol pontos. fez. Tava 13 pontos sem perder. No frigir Aí dos quando ovos. perde, tá 4 sem ganhar. Esse Agora negócio de- 5. Esse negócio de invencibilidade no frigir dos ovos. Agora, Renato, você tocou num ponto que eu Mas ia... você botou lá que o Flamengo era líder no sábado à noite. Oi. Foi líder, dormiu quê? na liderança. Mas esse negócio de líder dormir na liderança não vale Dormiu, nada. Mas Aí, o Renato tocou Ele é num... terceiro, né, como O esporte. Renato tocou no tema que eu ia pedir a opinião dos meus Eu tenho queridos uma opinião e competentíssimos comentaristas. Começa com o Renato, que analistas. ele não começou ainda. É a questão da... Para ou não para o Campeonato Brasileiro? Deixa eu começar aqui, cara. contextualiza, contextualiza. Deixa eu dizer. Se você parar por causa da crise lá no Rio Grande do Sul, você vai criar um problema para o restante dos componentes, competidores, participantes da competição. Se você não para, você vai criar um problema sério para os times do Sul, porque quando eles voltarem a jogar, Tem que jogar dia sim, dia vão não. ter que jogar domingo, terça, quinta e domingo. Porque além das partidas atrasadas do brasileiro, tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem tudo. Então Copa vai do ser Brasil. Copa do Brasil. Então a carga de jogos em cima dos times gaúchos vai ser assim, um negócio impiedoso. Só vai ter a folga dos 45 minutos, das 48 horas e ponto final, porque não tem data. Quer dizer, é um dilema para a CBF e para os times, né, Renato? Ó, Começando por você. A CBF estabeleceu até o dia 29 de maio, marcou uma reunião do Conselho Técnico. Mas até o dia 29 de maio não vai estar resolvido o 27. problema do 27 de maio. Não vai estar resolvido. Quem assistiu ontem o programa Fantástico Eu assisti. mostra o tamanho da destruição. Hoje, as notícias é que tremor de terra no Rio Grande, mais chuva, o Guaíba subiu 5 metros de novo. Tem cidades do Rio Grande do Sul que vão ter que sair do local onde elas estão, vão ter que construir em outros lugares. São 3 cidades que Verdade. desapareceram. Roca Salles é uma O que delas. tá acontecendo- É a terceira Pronto. vez já. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia. E aí eu vou fazer minhas as palavras do Cuca. Eu nunca vi. Primeiro dizer que é absurda a posição do Flamengo e do Palmeiras. Ridículo. O Flamengo ofereceu o CT dele para o Grêmio treinar lá. Ridículo isso. O Palmeiras, idem, dizendo que não sei o que. Ridículo. Não tiveram nenhum senso esportivo, de solidariedade nenhuma. Eu faço minhas palavras do Cuca, treinador do Atlético Paraná, líder do campeonato. Após bater o Palmeiras, favorito, o que é que ele disse? Não é justo esportivamente esse campeonato continuar do jeito que está. Está todo mundo olhando para o Rio Grande. Como é que você quer que os times, Juventude, o Grêmio e o time do Inter, eles joguem esse campeonato? Onde é que eles vão treinar? Eles estão há 15 dias parados. Eles não têm onde treinar, os estados deles estão debaixo d'água. E nem onde jogar. Eles vão- O gramado eles vão dos pra dois, onde? O gramado está destruído. Eles vão para Brasília, porque lá não tem futebol e tem um estádio de Copa do Mundo, é isso? Eles vão para Brasília? Sim, mas eles vão para Brasília como? Eles vão sair quando o avião? E outra Quer dizer- coisa, os jogadores e funcionários e tudo que estão envolvidos lá, Eu tô perderam envolvido, casa, né? perderam tudo, Pois é. tem família Gente, lá. Gente, não tem como. O campeonato vai ter que dar uma parada. Da série B não, porque não tem time gaúcho disputando Não. a Série B. Tem. Tem Não, Tem na Série B não. Série B Tem não. catarinense. Tem da C. Ah. É da C. Tem da C. Mas Na a D. Série A com esses 3, eu não vejo alternativa. Esse campeonato vai ter que dar uma parada e a CBF e os clubes vão ter que entender que acima das questões financeiras existe a questão, primeiro, do Humanitária. equilíbrio. Não, e o equilíbrio esportivo do campeonato que está afetado já. Não dá para você fazer. Repito,
Proposta do Flamengo, ridícula. Proposta do Palmeiras, 2 ridículos. Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo, ridículo. Deixou até assim um ar de Arrogância, prepotência. arrogância, prepotência. Não, o Flamengo não, pode vir para cá que a gente treina aqui no Ninho do Urubu. Não é isso, não. Os caras precisam de equilíbrio, tem que parar. Ninguém tem cabeça para jogar futebol lá, não. Tá um desastre ambiental, as pessoas Deixa um estão pouquinho morrendo. para o Graziano analisar. Então eu também. acho, Carlos Silva, que a CBF vai ter que encontrar um meio termo aí. Eu sei que tem contrato, eu sei que televisão paga para transmitir, tem uma série de problemas. Mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia, a maior tragédia da história desse país. Eu acho que extremos têm que ser tratados com medidas extremas, certo? Entendo a complexidade, são muitas camadas que a gente está falando. Eu entendo perfeitamente todos os argumentos a favor e contra parar o campeonato ou não. Só algumas questões de ordem prática. A CBF se omitiu. Quem vai decidir isso é o conjunto dos clubes. Pronto. Certo? Dito isso. Segundo, essa reunião é dia 27, porque até lá os jogos do time Já gaúcho estão já adiados. estão adiados. O que deve acontecer nessa reunião, e aí é que eu mais temo, é mudança de regulamento de rebaixamento. Por que eu temo isso? Para livrar Porque os aí gaúchos. a confusão é pior ainda. A cafajestada no futebol brasileiro, ela é Ou seja, óbvia. Já decretar que ninguém vai ser rebaixado Então, esse ano. ela é óbvia. Se isso E aí acontecer... todo mundo já vai jogar à vontade. Não, se isso acontecer... É uma virada de mesa. Não, então... Mas é pior ainda. Se isso acontecer, É uma sujeira. vamos supor que eles deem anistia para os gaúchos não serem rebaixados. 3 gaúchos. Aí vai cair quantos? E vão subir quantos? Vai mudar a Série B também? Já pensou se de repente a Série B A sobe um bola só? rolando. Sobe um só. Não, e outra coisa, a divisão inchar. do dinheiro ano que vem. Exatamente. Por conta disso. Exatamente. Mais time, Exatamente. menos Aí você dinheiro. vai fazer o campeonato ano que vem. Vamos supor que os 3 sejam anistiados. Ok. Vai cair um só. O último cai. O último colocado ali, tirando os 3, vai ser rebaixado. Fica 19. Vão subir 4. Então o campeonato, por exemplo, vai ter 23 times o ano que vem. Porque vão subir 4. São situações muito complicadas, muito delicadas. Muito. Na minha visão, pensando muito sobre esse assunto, o ideal seria parar o campeonato para dar um mínimo de... Porque o estrago está feito, não vai ter isonomia mais. Não. Parar o campeonato Minimizar isso por pelo menos um mês. O campeonato ser esticado até o final de dezembro. O ano que vem voltar só em fevereiro. Os estaduais serem obrigatoriamente disputados em 6 datas. Ou 8... reduzir o máximo o estadual possível do ano que vem. Tem que ter um ajuste. Vai ter que ter um ajuste. Normal não vai ficar. Eu só temo que canalhas... Poderia até radicalizar mais. Olha, quem está na Série A não vai disputar os estaduais do ano que vem. pode ser Pronto. também. Perfeito. Dá até uma chance para os times menores. Perfeito, pode ser. Eu só temo que canalhas se aproveitem mais para frente Pra dessa tentar virar situação mesmo. para falar. Virar O mesa. último que cair, por exemplo. Não, eu não vou cair, não. Também cai. Eu não vou cair, Então não vai cair ninguém. Então não vai cair ninguém. Aí fica Vai ficar igual a Argentina, tem 28 times na Série A. E não o médio duvidem não da sei das- capacidade desses caras. Exatamente. Eu só temo isso. Então, que a coisa seja bem feita. A coisa de tirar os times de lá é porque, assim, quem está lá, eu tenho alguns amigos lá, não consegue ver Inter e Grêmio recebendo jogos lá nos próximos 2, 3 meses. Aí, se eles não puderem jogar nos próximos 3 meses, realmente, aí eu não sei como resolver. Aí talvez seja o caso de depois Você imagina quando a água baixar, como é que vai estar o gramado hoje eu vi 2, Beira-Rio? 3 meses para recuperar. Saiu hoje acabei de ver uma foto lá do Beira-Rio. Tem que ir para Brasília para mandar os jogos em Não, Brasília. então, mas eu não sei. Isso, se fosse agora, era uma desumanidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que Planejar. Vamos supor que daqui a um mês a coisa esteja menos caótica, ou seja, aí você pensa em levar essas delegações para Florianópolis, pegar um avião lá em Florianópolis, dar toda a estrutura, cada um escolhe onde vai ficar, mas desde que haja um mínimo de tranquilidade para que isso seja não agora. Não, eles têm que treinar também. né? Tem que treinar, porque só, Tem que treinar. eles não voltaram a treinar. E você pode aproveitar agora, paralisar o campeonato e você aproveita, por exemplo, os jogos que estão atrasados aí, Ceará, Fortaleza Sim, e Criciúma, joga aí. a Copa do Nordeste, mata logo a claro, Copa do Nordeste, exatamente, 3 datas. Copa do Brasil podia antecipar. Copa do Brasil antecipa um bocado de jogo. Podia antecipar vários jogos da Copa do Brasil. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, apesar do fim da A plaquinha, CBF tem que liderar isso, e não É, transferir é, responsabilidade. eu só quero dizer o Eu seguinte. vou levar, quando sair daqui, eu vou à federação, vou levar essa ideia Leva essa ideia. para ele apresentar lá na CBF. Eu não quero que Essa do fim de tirar os campeonatos estaduais no ano que vem. O cara- E elastecer o Brasileirão até o final Eles desse não vão ano. aceitar, não. Sim, mas aí- Não vão, não. O presidente das federações não vai aceitar isso. sobre isso, eu só quero dizer É uma o primeiro coisa. passo para extinguir esses Eu não quero que nenhuma tragédia aconteça de novo.
Eu quero avisar que já deu sinal de fim ali. Dessa vez eu estou ligado. Eu não quero que nenhuma tragédia aconteça de novo e nem que a gente tenha que fazer essa comparação mais para frente. Mas eu só peço para as pessoas pensarem se isso acontecesse no estado do Ceará. Se alguém ia falar em parar campeonato. Confesso para vocês que eu duvido. E eu não. Nós tivemos o exemplo do Castelão e eu vi a imprensa nacional Não ia dizer... estar nem a olha, mesma repercussão. Não, eu vi a imprensa nacional dizer, esse problema do Castelão, esse barraco Mas que isso a não é hora Conmebol para está botando, se fosse no Maracanã, Não, no eu sei que não é hora. Morumbi... Mas no Maracanã estava desse jeito. Mas ano passado. peraí, gente, mas o fato é que a desgraça Não, baixou claro. no Rio Grande do Sul. Não, ninguém minimiza, não. Não dá para ficar Não, falando se não, fosse não. no Não norte. está errado. Vocês em ter a dois repercussão que tem, falaram, não. o tempo passou, vocês dois falaram, mas eu 30 segundos para você dizer qual a sua opinião. O que deve ser feito? Não, eu falei aqui, eu acho que tem que planejar, concordo com o Graziani, você tem que ter um planejamento para poder os clubes gaúchos começarem a jogar, mesmo que seja em outro lugar, mas planejado. Olha, vamos lá, daqui a 25 dias, 30 dias, vocês vão começar a jogar. Começa os preparativos, vão jogar lá em Brasília ou em algum outro lugar e tal, e você faz um planejamento para isso. Nesse meio tempo, você para o campeonato e aí você aproveita para zerar o que puder ser zerado em jogos que estão aí atrasados. É o caso da Copa Faz do a Nordeste. adequação da tabela, bota para jogar no Paraná. Não, a Copa quando o do Atlético Nordeste. jogar fora, bota o Grêmio para jogar lá. Quando o Curitiba joga fora, bota o Internacional. Vai adequando a tabela. Aí você tem a Copa do Nordeste que você pode matar lá, que só são 2 datas a mais. Porque já tem a data das semifinais, Exato. que é no próximo fim de semana, passando esse Lembrando no que outro. tudo isso tem E que depois ser 2 datas para a final. Exato. Isso Claro. tem que ser com diálogo, não pode Agora, ser imposição. e outra coisa, pensando Olha, no todo, não deixando nenhuma ponta solta para não haver Virada de mesa. a oportunidade que ele está falando, que o Graziani falou aqui, que é de possível. algum canalha se aproveitar E para sem virar a mesa. virada de mesa, o tempo passou e nós vamos encerrando. Não vamos virar a mesa, né? Não vamos virar a mesa, vamos cumprir o que determina a nossa direção, encerrando o plenário esportivo de hoje. Mas na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais polêmica, com mais debates e, se Deus quiser, com excelentes resultados do futebol cearense, porque neste final de semana só mesmo o Iguatu e o Ceará salvaram a lavoura do nosso futebol. Até segunda-feira, uma ótima semana a todos. Saúde e paz.